Vocês já pararam para pensar por que é que a tecnologia é tão importante nas nossas vidas? Curioso, né? A verdade, tudo que nós temos hoje, nós descobrimos porque nós tivemos a necessidade dessas coisas. Querem ver? Em algum momento da história, o homem sentiu necessidade de se aquecer. E o que aconteceu? Ele acabou descobrindo o fogo. Sempre que nós precisamos de alguma coisa, sempre que nós temos uma necessidade, nós nos empenhamos para suprir essa necessidade. Foi assim com o fogo, foi assim com a roda, foi assim com a água canalizada, que nos possibilitou poder plantar a nossa comida, que nos possibilitou poder construir a nossa sociedade, que nos possibilitou criar as leis que nos regem hoje. E tantas outras invenções que nos tornam exatamente quem nós somos hoje. E assim como a descoberta do fogo foi um divisor de água na vida dos seres humanos, nós podemos dizer que houve outro grandíssimo fato histórico que marca a humanidade para o resto das nossas vidas. Eu aposto que vocês sabem do que eu estou falando. A descoberta tecnológica. É isso aí. Bom, nós tivemos uma infinidade de rascunhos, podemos dizer assim, do que nós conhecemos como um computador hoje em dia. Nós tivemos computadores do tamanho de uma sala inteira, que precisavam de dezenas de pessoas para poder ser operado. E com a evolução, conforme a nossa necessidade, tudo isso foi se ajeitando, foi se modernizando, foi se atualizando. Mas até chegarmos ao que nós temos hoje, como por exemplo um mini computador desses que a gente carrega no bolso, que todos vocês têm um aí agora mesmo, nós tivemos muita água passando debaixo dessa ponte. Bom, essa daqui é a Ada Lovelace. Uma surpresa para vocês. Aproveitando a brecha aí de que esse mês é o mês das mulheres, eu fico muito feliz de apresentar ela como a primeira programadora da história. E não, ela não é a primeira programadora mulher. Ela foi a primeira pessoa que criou o primeiro código de computador. Sim, meus caros, foi uma mulher. De origem inglesa, ela era programadora de computadores, matemática e escritora. Ela escreveu o seu primeiro código para fazer a máquina analítica do Charles Babbage funcionar. Esse Charles, ele era um engenheiro. Ele criou a máquina e junto com a Ada Lovelace, eles conseguiram criar o código para que a máquina pudesse funcionar. Essa é a máquina analítica. Nós podemos dizer que esse é um primeiro rascunho do que nós, na verdade é uma parte dele, tá? Ela era muito maior. É a parte do primeiro rascunho do que hoje a gente conhece como um computador. E desde então, nós nunca mais paramos. Como eu já disse, vieram os enormes computadores que tinham o tamanho de uma sala inteira. São os computadores conhecidos como os da primeira geração. Depois um pouco menores, um pouco mais modernizados, que são os da segunda geração. Então, de tempos em tempos, ele vai se modernizando cada vez mais, até chegarmos nesse aqui de mesa, né? Da quarta geração. Olha só como ele já diminuiu bem. A tela de tubo. Alguém aqui já tinha visto um desse?
E a coisa só foi modernizando, né? Temos os de 1976, 77, 80, 83, 84, 86 e por aí vai. Até chegarmos a uma versão mais moderna aqui dos anos 2000. A eletiva Jornada Digital vai nos levar a entender melhor esse universo e, claro, a importância de se inteirar cada vez mais com essas novidades. Nosso objetivo principal é enunciar sobre como os sites funcionam. Sim, porque nós entendemos que as máquinas foram construídas. Mas e agora? O que a gente faz dentro da máquina para ela poder funcionar? Né? É por isso que nós temos o hardware, que é a máquina, e o software, que são os programas que fazem a máquina funcionar. Nosso objetivo aqui dentro da Jornada Digital é mostrar para vocês o máximo possível de como os softwares funcionam. Mas o nosso foco vão ser os sites. Vocês vão aprender o que faz um site ser como ele é criado, quais são os códigos usados, né? O foco das nossas aulas serão HTML e o CSS, entre outros elementos necessários para esse tipo de aprendizado. Não são exatamente códigos de programação, mas isso é uma informação para um outro momento, mas sim de compartilhamento de informações. E foi para esse objetivo que ele foi criado. Foi a partir desses códigos que os sites começaram a nos mostrar informações de um lado do mundo para outro. Só assim começou a ser possível trocar esse tipo de informação. Lógico que hoje a gente tem as facilidades que a gente conhece, né? Como WhatsApp, Messenger, redes sociais. Mas antes nós não tínhamos esse acesso à internet. Então os códigos HTML foram criados para que houvesse essa troca de documentos à distância. Mas afinal de contas, eu tô falando, e o que eu aposto que vocês realmente querem saber é por que vocês deveriam aprender esse troço esquisito. Bom, acho melhor deixar o mercado de trabalho convencer vocês. Saibam que uma das profissões que mais estão em falta são as dessa área de programação, web designer, né? E são também as profissões que melhor pagam hoje em dia. Fora que é um tipo de serviço que, se você manjar muito bem, você consegue trabalhar de dentro da sua casa. De repente, você pode até continuar deitado na sua cama com o computadorzinho ali no seu colo, sem nem precisar se esforçar. E ainda vai ganhar uma grana. A ideia de tudo que vocês precisam fazer é simples. Vocês só precisam se empenhar, aprender cada vez mais. E esse é um tipo de informação que vocês vão encontrar em qualquer lugar. Eu só vou estar aqui para ajudar vocês a descobrirem o quanto é fácil vocês se integrarem dessas informações. Quanto mais vocês aprenderem, vocês vão aprender também a alimentar as suas redes sociais, porque dessa forma vocês chamam a atenção para o que você souber fazer em relação ao web designer. Vocês também vão aprender a montar um portfólio bem atraente. Tudo que vocês aprenderem a fazer na jornada, tudo que vocês fizerem em cada projeto, vocês vão guardar num portfólio digital. E esse vai ser como se fosse o seu cardápio de serviços. Quando você quiser, se um dia você quiser entrar nessa área, você já vai ter como mostrar tudo que você sabe fazer, tudo que você já fez, todo o seu conhecimento, e isso chama muita atenção das empresas que precisam de pessoas que saibam fazer esse tipo de serviço. Vocês podem até conseguir vender os sites que vocês montarem, e até mesmo aplicações. Porque é um pulo, vocês vão aprender a montar site, de montar site para pegar código de programação, para montar jogo, para montar aplicativo, é bem tranquilo. E tudo que vocês precisam fazer é se aprofundar na área tecnológica, participando da minha eletiva Jornada Digital.